A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 13. Caracteres dos milagres. O sobrenatural e as religiões. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de todas as religiões, que ele é o fecho da abóboda do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa. Se fizermos repousar as verdades do cristianismo sobre a base única do maravilhoso, dar-lhe-emos um apoio frágil, cujas pedras se soltam a cada dia. Esta tese, da qual eminentes teólogos se tornaram defensores, conduz diretamente a esta conclusão de que, num tempo dado, não haverá religião possível, nem mesmo a religião cristã, caso se demonstre ser natural aquilo que se considera como sobrenatural. Pois, por muito que se acumulem os argumentos, não se conseguirá mais manter a crença de que um fato seja milagroso, quando tiver sido provado que não o é. Ora, a prova de que um fato não seja uma exceção nas leis naturais é quando ele pode ser explicado pelas mesmas leis, e que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer, cessa de ser o privilégio dos santos. Não é que o sobrenatural seja necessário às religiões, mas sim o princípio espiritual, que erradamente se confunde com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. O Espiritismo considera a religião cristã sob ponto de vista mais elevado, dá-lhe base mais sólida que os milagres, que são as leis imutáveis de Deus, as quais regem o princípio espiritual, assim como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não é menos digno de nossa admiração, de nosso reconhecimento, de nosso respeito, por não ter derrogado suas leis, grandes sobretudo por sua imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para render a Deus o culto que lhe é devido. A natureza não é bastante impotente por si mesma, que ainda seja necessário acrescentar qualquer coisa para provar o poder supremo? A religião encontrará tanto menos incrédulos, quanto seja ela sancionada pela razão em todos os seus ângulos. O cristianismo nada tem a perder com esta sanção. Ao contrário, só tem a ganhar. Se alguma coisa o tem prejudicado, na opinião de certas pessoas, é exatamente o abuso do maravilhoso e do sobrenatural. Se tomarmos a palavra milagre no seu sentido etimológico, no sentido de coisa admirável, temos sem cessar milagres sob nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os calcamos aos pés, pois tudo é milagre na natureza. Querem dar ao povo, aos ignorantes,
aos pobres de espírito uma ideia do poder de Deus? Será preciso mostrá-la na sabedoria infinita que a tudo preside, no admirável organismo de tudo quanto vive, na frutificação das plantas, na adequação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, segundo o meio no qual é chamado a viver. Será preciso lhes mostrar a ação de Deus no caule da erva, na flor que se abre ao sol, que a tudo vivifica. Será preciso mostrar sua bondade na solicitude por todas as criaturas, por ínfimas que pareçam ser. Sua previdência na razão de ser de cada coisa, das quais nenhuma é inútil, no bem que sai sempre do mal aparente e momentâneo. Fazei com que compreendam, sobretudo, que o mal é obra dos homens e não de Deus. Não procurareis assustá-los com o quadro das chamas eternas, nas quais acabam por não acreditar e que lhes faz duvidar da bondade de Deus. Porém, encorajai-os pela certeza de poderem se resgatar um dia e reparar o mal que terão feito. Mostrai-lhes as descobertas da ciência, como a revelação das leis divinas, e não como obra de Satanás. Ensinai-lhes, enfim, a ler no livro da natureza, sem cessar, aberto diante deles. Neste livro inesgotável, no qual a sabedoria e a bondade do Criador estão inscritas em cada página, então compreenderão que um ser tão grande, ocupando-se de tudo, velando por tudo, a tudo prevendo, deve ser soberanamente poderoso. O trabalhador o verá quando traça seu sulco na terra, e o desafortunado o abençoará em suas aflições, pois a si mesmo dirá: se sou desgraçado, é por minha culpa. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo bem melhores do que se acreditassem em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Abre parênteses, nota. Kardec tratou dos milagres e das predições do Cristo neste livro para completar seus estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro modelar, Kardec seguiu um esquema seguro e claro de interpretação e aplicação do Evangelho, de acordo com a realidade histórica, restabelecendo o sentido real dos ensinos de Jesus, com exclusão das influências mitológicas dos textos, escritos na era mitológica, e exclusão das deformações dogmáticas dos teólogos. Isso está bem explicado por ele mesmo no referido livro. Os milagres e as profecias já haviam sido tratados de maneira geral em O Livro dos Médiuns. Ele aproveitou a publicação de A Gênese para tratar especificamente dos fenômenos relatados pelos evangelhos. Sua posição é, como sempre, científica, seguindo a orientação doutrinária da fé raciocinada, que vale dizer, da fé baseada na razão. As pesquisas atuais da parapsicologia confirmaram plenamente a legitimidade da posição espírita
em face desses fatos. Só os adversários do Espiritismo e os materialistas ferrenhos tentam confundir o público a respeito. Kardec foi o iniciador da pesquisa dos fenômenos paranormais no mundo contemporâneo. Foi a sua firme atitude nesse campo que obrigou os cientistas a entrar na pesquisa do paranormal, em geral para desmentir Kardec, mas sempre acabando por confirmá-lo. Do Espiritismo nasceram todas as chamadas ciências psíquicas de natureza realmente científica, como a parapsicologia alemã do século passado, a ciência psíquica inglesa, a metapsíquica de Richer, a física transcendental de Frederick Zollner, a ciência da personalidade de Friedrich Myers e a parapsicologia atual. O mundo deve a Kardec a descoberta da alma em plano científico, de sua sobrevivência à morte física, da natureza extrafísica do pensamento e da existência real do corpo espiritual, que os físicos e biólogos soviéticos chamaram de corpo bioplásmico, ao descobri-lo na Universidade de Kirov, na União Soviética. José Herculano Pires. Fim da nota, fecha parênteses.